O assunto de hoje que eu quero trazer em pauta, que eu quero trazer aqui, comentar neste instante, é a respeito do que está na Bíblia. Na Bíblia Sagrada, no livro aos Hebreus, de uma carta que foi escrita aos Hebreus. Todos os pregadores, historiadores, pessoas conhecedoras da Bíblia que falam neste livro, eles não mencionam o nome do autor, porque o autor é desconhecido. Mas no livro de Hebreus, no capítulo 11, a partir do verso 1 em diante, fala dos heróis da fé, fala sobre a fé, fala sobre a galeria da fé. Mas eu não quero falar agora tão somente a respeito daquilo que está por vir, ou seja, a respeito da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem, ou seja, não está ao alcance físico, não está ao alcance humano, né? Ou seja, está no alcance do Espírito, da fé, está no interior. Quando você crê em alguma coisa, você pode crer de olhos abertos, você pode crer de olhos fechados, você pode crer de uma forma em que não está no seu alcance você pegar com as mãos, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem com os olhos físicos, porque todo ser humano tem os olhos espirituais, tem os olhos na alma, os olhos no espírito. Então, se você não consegue ver alguma coisa de forma espiritual, tem dois motivos. Uma é porque você não crê, e outro pode ser que Deus não abriu os seus olhos espirituais. Então você precisa pedir para que Deus venha abrir os seus olhos espirituais. Bom, mas lá neste capítulo, no capítulo 11 do verso do livro de Hebreus, ali num dos versículos, me parece que é no segundo versículo, está uma palavra da seguinte forma: pela fé entendemos que os mundos foram criados. Pela palavra de Deus. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Bom, para quem já estudou na vida secular, para quem tem um curso, quem sabe terminou o ensino fundamental e não concluiu o ensino médio, ou tem uma faculdade, a partir do ensino fundamental, eu creio que todas as pessoas já gravaram em sua mente, já tem uma facilidade de entender, como diz aquele provérbio do povo, o pingo no i, não é mesmo? Por que eu estou dizendo o pingo no i? Todos que estudaram nas escolas seculares e que têm um bom desenvolvimento na área do português, sabem muito bem que nós não podemos deixar de fora as vírgulas, os pontos, nós não podemos deixar de fora o tio, nós não podemos deixar de fora o traverso, aquele travessão, nós não podemos deixar nada de fora do português. Às vezes as pessoas sem o conhecimento não podem não entender, e às vezes sem prestar atenção elas podem passar por cima, engolir uma vírgula, engolir um ponto, engolir uma interrogação, um ponto de exclamação e assim por diante. Mas o certo é, o que eu quero dizer com isso? Lá na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, está escrito: pela fé entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados. O que eu quero chamar a atenção de você agora, em tudo isso que eu acabei de falar nesta introdução, é que eu quero chamar a atenção a respeito de os mundos. A palavra os, estas duas letras, O e S, estão no plural. É aí que eu estava chamando a atenção a respeito do português. Então, quando ela está no plural, ela não está falando de uma coisa, de uma unidade.
ela não está falando no singular, ela está falando no plural. Ela está se referindo a mais de um item da mesma coisa. Ou seja, se tivesse no singular, ela estaria dizendo o mundo. Aí estaria dizendo assim: pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Mas lá está escrito diferente. Está se referindo aos mundos. E quando diz foram, está dizendo de mais de um mundo também, que ali está pronunciando, proclamando mais um mundo além daquele, do primeiro. Então está dizendo os mundos. Bom, eu não estou aqui para dar uma aula de português. Claro, eu estou dizendo para você, eu estou tentando mostrar para você que ali a Bíblia está referindo claramente em mais de um mundo. Quando Jesus estava no meio dos discípulos, quando Jesus estava ensinando para os discípulos, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: olha, eu não sou do mundo, como vós do mundo não sois. Jesus estava se referindo apenas a um mundo, a esse planeta, a esta terra. Ele não estava dizendo que ele não era dos mundos, ele estava dizendo que ele não era deste mundo. E assim como aqueles que ele escolheu, também não era, porque ele escolheu mostrando para eles que eles não eram deste mundo, que eles iam voltar, eles iam ser de outro mundo, ou seja, eles iam para a glória junto com o Senhor. Eles, todos quantos, nós, todos quantos que têm o objetivo e quer acreditar e tem o direito legal diante de Deus de ir para lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: há uma crença por aí e as pessoas ficam tentando entender, descobrir outros planetas, descobrir outros mundos, descobrir outra vida, e eu te garanto que existe outros mundos. Só que se nós formos entrar nesta área profundamente e nós formos falar a respeito de os mundos, talvez muitas pessoas, se nós for falar de uma maneira bem profunda, as pessoas podem não estar preparadas, com certeza muitos não vão estar preparados, principalmente publicamente falando, e muitas pessoas estarão trabalhando nas suas ideias, querendo descobrir novos mundos, sem resolver primeiro o problema deste mundo. Eu gosto de falar o seguinte: o que adianta você querer resolver o problema do seu vizinho se o seu não está resolvido? Não é verdade? Não quero falar isso para te entristecer, não. É para você ficar consciente, estar em si e acreditar no que você pode e no que você não pode fazer. Então o que eu quero dizer? Ao invés de ficar preocupando demais com outros mundos, basta crer que Deus tem outras galáxias, outros mundos, outros planetas. Se lá existem seres viventes ou não, o Senhor não revelou para nós, para o ser humano aqui. O Senhor mostrou que tem. O Senhor provou na sua palavra que existe outras coisas melhores do que esta vida. O Senhor mostrou também que ama o que está aqui nesta vida. Eu quero chegar a uma conclusão que eu quero mostrar para você que este mundo também tem valor diante de Deus, mas se encaixar nos planos que Deus tem. Então o que eu quero dizer? Quando ele está dizendo na palavra, os mundos foram criados, então o Senhor se refere a outros mundos, a outros planetas. E só não conta que lá tem vida semelhante à Terra ou como a Terra. Por que não conta? Aí eu te pergunto, se você falasse assim: irmão, por que não conta a história de outros mundos? Será que você daria conta de ouvir toda a história de outro planeta, talvez maior do que esse, quem sabe menor, mas com tantas coisas que existisse ou que existe lá, você daria conta de ouvir? Se você não conseguir ouvir nem a história deste, você já imaginou? Você já imaginou você querendo entender
realmente o que existe na casa do vizinho, como o vizinho vive, como o seu amigo vive, quantas horas do dia ele passa sentado, dormindo, deitado, levantado e assim por diante, quantas horas do dia ele sai, ele senta, ele retorna, ou eles retornam, quem estão na casa. Você já imaginou quanto que seria difícil? Se você quer saber tudo isso do seu próximo, do seu amigo, do seu vizinho, e se a sua casa não estiver arrumada, não estiver em são juízo, como você suportaria tantos problemas? Ou seja, ver os dois lados se você não estiver pronto nem para o seu. Bom, até parece que eu estou querendo te corrigir, mas não, eu estou tentando te ajudar. Eu estou tentando mostrar para você que estas coisas existem, mas para você ver elas, para você entender elas, você precisa se preparar. A palavra de Deus, na palavra de Deus existe uma passagem, existe várias evidências claras, não é coisas imaginárias não. Existe na palavra de Deus da seguinte forma: Jesus Cristo, olhando para Deus, ele deu graças a Deus e disse: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos. Ele deu graças a Deus por Deus ter ouvido ele, por Deus atender as orações dele. E nesta passagem ele diz: e ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Quando diz assim, aos sábios e entendidos, está falando dos sábios segundo a carne. Está falando dos sábios segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio querer, e não segundo a vontade de Deus e segundo o querer de Deus. Porque aquele que é sábio diante de Deus, segundo a vontade de Deus, é que entende essas coisas. Então ele disse: sim, ó Pai, e foi do teu agrado e a quem o Filho quiser revelar. O que chama atenção na palavra e o que eu quero passar para você é esta passagem. Essas coisas são reveladas a quem o Filho quiser revelar. A quem Jesus quiser revelar. Ele está com toda a autoridade de contar, de explicar para a pessoa, o que é que existe, o que não existe, aonde tem, aonde não tem. Mas ele deixou claro que a vontade dele é esta, é de mostrar, é de contar, é de confiar no homem que quer confiar nele. Jesus não dá toda a sua confiança ao homem e não faz o que o homem sonha, é porque o homem não busca, porque o homem não quer, o homem não luta para isso. E se luta, quando vem o vazio, quando vem as provas, logo desiste. Então, o certo é, você quer entender a respeito de os mundos, você quer entender a respeito do que a palavra está pregando, do que o Senhor falou sobre o céu, do que o Senhor falou sobre a terra, então é só você confiar e acreditar no que está escrito na palavra de Deus, da forma como está escrito. A palavra nunca foi desmentida, pessoas nunca conseguiram desmentir a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque o que está na palavra veio de Deus e foi Deus que mandou para o homem. Então, quando diz na palavra de Deus, os mundos, ele está se referindo a mais de um mundo. Quando Jesus disse, vós não sois do mundo, como eu também não sou, ele estava se referindo, como eu disse antes, apenas a este mundo. E lá nos Hebreus, quando o Senhor foi glorificado lá em cima, o Senhor mostrou na sua palavra, através dos Hebreus, que ele estava abrindo um espaço, estava abrindo ali uma porta de entendimento, ele estava mostrando para o povo que já queria falar a respeito de outros mundos. Mas isto é, como eu disse antes, é para quem busca, é para quem quer, é para quem confia, é para quem luta nesse objetivo, é para quem luta nesse objetivo. Mas qualquer pessoa não pode entender? Pode, mas você precisa buscar, você precisa crer, como está no mesmo capítulo, que a fé vem
A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Não está nesse capítulo essa passagem. Vai lá, está escrito. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e o firme fundamento das coisas que se esperam e provam das coisas que não se veem. A gente às vezes dá uma falhada assim na hora de falar, por causa que isso, por um lado, é até normal. Vamos procurar melhorar, lógico. Então, o que acontece? O que eu quero referir-se neste momento? É que quando lá no passado, no livro do Velho Testamento, o Senhor diz na sua palavra que as coisas reveladas pertencem a nós, aos humanos, e as coisas ocultas pertencem a Deus, significa que as coisas ocultas são muito mais do que as coisas reveladas. Deus tem guardado diante de si, para o homem, para a mulher que o amam, Ele tem guardado coisas que olho nunca viu, coração nunca sentiu. Está escrito na palavra de Deus, que Deus tem guardado para o homem, para o humano, para a mulher, para qualquer ser humano que o amam. Está bem claro, é para aqueles que o amam. Ele tem guardado coisas que olho nunca viu e coração nunca sentiu, coisas infalíveis, coisas permanentes, coisas que jamais se acabarão. Você está entendendo? Então acontece o seguinte: esta palavra que eu estou trazendo neste momento, seja uma explicação sobre os mundos, sobre mais de um mundo, sobre aquilo que você gostaria de saber do oculto, aquilo que você gostaria de saber do que Deus tem para a humanidade, do que Deus tem para as pessoas que decide por sua vez conhecê-lo. Porque Oséias, me parece que foi Oséias que diz assim: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. Ou seja, não para de conhecer o Senhor, porque o homem é limitado. O homem não adianta dizer, isso tudo eu já sei, eu entendo tudo. Se o homem não dá conta de segurar sua própria vida, se o homem não dá conta de tornar um fio de cabelo branco ou preto. Se bem que muita gente pinta o cabelo de preto, né? De branco, pinta ele de vermelho, de azul, mas isso não quer dizer que o homem dá conta de tornar o fio de cabelo preto ou branco. Isso é uma arte, na arte de trabalhar com as mãos, mas não uma arte como Deus tem. Deus pode pintar o cabelo de branco ou de preto na hora que Ele bem quiser e a pessoa não sabe como. É um segredo de Deus. Então Deus está dizendo que o homem não tem esse poder que Ele tem. O homem não tem condição de aumentar um côvado em sua vida. Entendeu? Então acontece o seguinte: quando eu estou referindo, a este tema sobre os mundos, o que eu quis chamar a atenção foi referente a os mundos, para quem sabe aumentar a sua esperança, aumentar o seu entendimento a respeito dessa questão. Então o que acontece? Quantas pessoas perderam a cabeça porque viu o seu mundo desse tamanho? Quantas pessoas cometeram algo contra até mesmo a sua própria vida porque viu o mundo dela desse tamanhozinho, desse tamanho? Viu um mundo minúsculo, viu um mundo pequeno demais no meio de tanta terra, de mares, de bichos, selvas, cidades, capitais, metrópoles, grandes metrópoles. Teve pessoas que perderam a cabeça porque viu as portas fechadas, seus olhos espirituais não conseguiam ver nada, sua vida espiritual não conseguia ver nada, e as pessoas perderam a cabeça. Você já imaginou a infinidade que existe de coisas, e quanto mais das coisas que Deus ainda não revelou? Então eu quero chamar a sua atenção para você despertar antes que você deixe passar da hora, antes que demore demais.
para você despertar no conhecimento e buscar o conhecimento, a leitura. Ah, mas eu não consigo compreender, então ouve. A Bíblia diz que de sorte a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Deus. Como eu disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem, quando a fé é despertada em você, você vê coisas longe. Você imagina, você vê uma coisa que vai acontecer no seu entendimento, você está esperando uma coisa que pode acontecer daqui 10 anos e a sua fé desespera. 10 anos é rapidinho, passa. Então, se você vai acreditar e vai fazer um propósito e vai esperar 10 anos por alguma coisa, significa que a fé foi despertada em você e você tem a fé de esperar aquilo que está para frente. Esperar aquilo que não se vê, que ainda vai acontecer. Então, se você pode esperar, se você acredita que a sua vida vai alcançar isso, significa que nesse período você não vê você sofrendo um acidente, você não vê você perdendo a sua paz, a sua vida, porque você acredita que vai alcançar. E se você acredita que você vai alcançar, isso está para frente. Isso significa que há tempo de você, naquele período, estudar, ler, ouvir mais e atender os pedidos da sua própria alma e entender o que é que significa conhecimento. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de ler, mas não têm dificuldade de ouvir. E a Bíblia diz claramente que de sorte que a fé vem pelo ouvir. A fé não vem pela leitura. Você sabia? A fé não vem só de você pegar um livro e começar a ler. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir é a palavra de Deus. Não é qualquer livro que você ouve que você já tem fé, não. Para você ter fé suficiente, você tem que ouvir a palavra de Deus. Alguém tem que transmitir para você. Ah, mas existe alguém que já ouviu a palavra de Deus e não foi através de alguém? Só se o próprio Deus revelou. Existe sim pessoas que Deus chamou especificamente, o próprio Deus revelou para a pessoa. E a pessoa, se foi Deus que revelou, ela nunca será contraditada por aqueles também que conhecem. Por quê? Porque as pessoas vão ver que tudo que está nela se refere à palavra e Deus mesmo fala no coração de outras pessoas e mostra para eles, foi eu que chamei esse aí. E assim por diante. Mas que existe, existe. Mas o certo é que você precisa ouvir. Se você não recebeu de Deus, Deus não te chamou lá da onde o Senhor está, Ele fez uma chamada específica na sua vida, então alguém te convidou, alguém falou para você, então se você deu ouvido, a sua fé pode ser despertada. Porque se a pessoa está preparada e a pessoa está na condição de ungido, na condição de falar a palavra, quando ela falar, o seu entendimento, a hora que você der ouvido, o seu entendimento vai ser despertado. Quando ele é despertado, então a fé entrou no seu coração, no seu entendimento, e você teve fé naquele momento porque você deu ouvido. Então o ouvir é a palavra de Deus. Então o que eu quis dizer a respeito de ouvir, de entender tudo isso? É para você acreditar que nós não temos que ter uma visão somente limitada a respeito desse mundo. Nós temos sim que preocupar que existe outros mundos. Nós temos que preocupar que existe um céu de glória. O Senhor tem mostrado para o povo constantemente a respeito de um céu de glória. Talvez essa mensagem eu não possa, nessa questão de os mundos, pregar essa mensagem para qualquer pessoa ouvir. Talvez as pessoas não estão entendendo ou não vai entender por que eu estou falando de outros mundos. Se nós falamos de um céu, terra e de inferno, porque os cristãos pregam muito a respeito, nós cristãos falamos muito, eu mesmo não falo tanto, mas a maioria dos cristãos fala muito de céu e inferno, ir para o céu ou ir para o inferno, ir para o céu ou ir para o inferno. Muitos têm até medo de citar essa palavra. Inferno é lugar de tormento, céu é lugar de glória, céu é lugar de luz, céu é lugar de maravilha.
A terra para mim já é uma maravilha, porque na terra você come, você bebe, você sente o sol, você sente a chuva, você sente as coisas maravilhosas que existem na terra, mas no céu é outra história. No céu há uma comida diferente, no céu há uma glória que não existe aqui, no céu há uma confiança plena, diz a palavra de Deus. Então, os cristãos crentes, nós os cristãos, nós os crentes, nós pregamos para a pessoa despertar a respeito de um Deus que comanda esta terra, mas que mora no céu. Mas que esse Deus que mora no céu tem acesso a essa terra ao tempo todo, em tempo real. Ele tem o poder de estar observando isso aqui em tempo real, mas ele mora lá. E ele morando lá, e ele mostrando na sua palavra que ele teve plano, ele tem plano de levar pessoas para lá, então é isso que os cristãos pregam a respeito de um céu de glória, para você entender a palavra de Deus, aceitá-lo como Senhor desta terra, Senhor da sua vida, e que vai decidir o seu caminho. E quando ele decidir seu caminho, o Senhor vai provar para você que existe um lugar melhor do que o que você está, para você não desistir da sua própria vida, para você acreditar que você tem valor, porque a Bíblia diz que você precisa valorizar a si mesmo, acreditar que você precisa valorizar a sua própria vida, deixando Deus fluir na sua vida, deixando Deus ser o seu Deus, deixando Deus ser a sua vida. Deu para compreender a palavra? A respeito de os mundos, se eu fosse falar para você em uma forma simbólica, e eu fosse colocar objetos na frente, aqui um objeto aqui, outro aqui, fosse se referir, tentando explicar, mostrar onde é que eu estou, tentando provar para você a respeito dos mundos, talvez seria melhor. Mas se você prestar atenção na palavra, você vai entender claramente o que eu estou querendo dizer a respeito de os mundos, né? A respeito deste planeta, a respeito dos céus. Como eu disse, o que nós sabemos, tudo que nós falamos é a respeito de terra, céu e inferno. E talvez isso, não vou dizer que já é o suficiente, mas para muitas pessoas já tem sido até demais. Por quê? Porque ela não consegue resolver nem os seus próprios problemas. Mas, deixando Deus resolver, você vai querer saber a respeito do céu, da terra, você vai querer saber a respeito do inferno, você vai querer saber a respeito de outros mundos, porque você vai ter capacidade para isso. E isso é maravilhoso. Ah, mas por que eu vou conhecer ou saber de tanta coisa? Isso me interessa, Porque cada dia que passa, vamos falar só sobre a Terra. Cada dia que passa sobre a Terra, as coisas vão melhorando, vão evoluindo, para umas coisas vão piorando, para outras vão melhorando. Mas vamos comparar a evolução, que é chamada de evolução pela ciência. Na evolução humana, ou seja, da matéria, das coisas material, vamos comparar o CD, vamos comparar o pendrive, vamos comparar o cartão de memória. Quando iniciou, pelo menos no meu tempo, eu conheci a fita cassete. Aí depois da fita cassete veio, ou melhor, antes da fita cassete, veio o discão. Aí aqueles discão que muitos chamam de bolachão. Aí depois do discão veio a fita cassete. Depois da fita cassete já melhorou, veio o CD que anda mais rápido, é a laser. Aí depois do CD veio o pendrive ou o cartão de memória, não sei qual deles veio primeiro, mas aí veio um dos dois e no final das contas hoje tem o pendrive, o cartão de memória, e agora já existe um espaço maior no próprio objeto, ou seja, no celular, no computador existe um espaço maior sem necessidade de estar colocando um cartão de memória. O cartão de memória às vezes hoje seria necessário você colocar no computador, no celular, para você transmitir dados para outro lugar em uma distância maior, que não seja pela internet nem tão pouco pelo Bluetooth, mas você pegaria os dados de um celular, colocava no cartão de memória, colocaria ou vai colocar no cartão de memória e vai andar aí alguns quilômetros viajando de ônibus, de avião, de qualquer outra coisa, carregando aqueles dados em um cartão.
Talvez ele pode ter uma grande utilidade hoje nesse sentido. Mas se você for olhar bem, os aparelhos já estão saindo com maior quantidade de espaço em HD, maior quantidade de giga de memória, e no final das contas, você já armazena tudo ali mesmo. Envia pela internet, se o aparelho estiver perto, você envia pelo Bluetooth. Então, para você ver o tanto que as coisas evoluiu e melhorou no termo de tecnologia. E no termo de linguagem, o quanto que as pessoas falavam de forma matuta antigamente, falavam de forma difícil, não tinha condição nem de explicar o que queria, ia falar, perdia a palavra. Porque as pessoas se evoluíram. Nessa parte eu acredito o seguinte, e creio e está escrito na palavra de Deus. Deus disse assim, ó: e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. As crianças que nascem inteligentes, as crianças que começam a ser inteligentes desde de bebezinho, desde criancinha já, ela já começa a compreender, começa a abrir seu olho, ser viva e começa a entender as coisas muito mais rápido. Significa que Deus derramou do seu espírito sobre toda a carne. Então já está cumprindo, já cumpriu, está cumprindo no dia a dia. As crianças mais inteligentes, mais sabidas, é o Espírito de Deus manifestando e provando para as crianças quem é esse mundo, o que esse mundo fez, o que esse mundo vai fazer, o que esse mundo está fazendo. Isso significa que as crianças já estão entendendo mais rápido, porque elas precisam compreender mais cedo. É um encurtamento de vida, é uma abreviação de vida, de tempo que Deus fez.